Boa noite, vereadora Juraci. Boa noite, a vereadora e os digníssimos vereadores. É uma satisfação imensa estar na Casa do Povo penhense para conversar sobre o sistema e a política nacional de proteção e defesa civil. Eu trouxe uma apresentação para que os senhores possam ir acompanhando, e a principal estratégia da fala é justamente entender o sistema, por ser uma política nova, uma política pública que começa em 2012, conhecer o sistema para tirar proveito desse sistema, né, mediante aí as necessidades, e principalmente Penha, que temos a oportunidade de acompanhar desde 2012 os eventos que aqui se sucedem, e por questões de gestão mesmo, né, tivemos algumas dificuldades, e agora numa nova gestão há uma certa facilidade do desenvolvimento, né, dessa política. E o pessoal lá aí passando, uma explanação rápida sobre a política nacional, porque ela é um sistema, ela não é um órgão, né, para que os vereadores possam entender de uma forma bem clara. É um sistema que surge em 2012 e está dentro do Ministério da Integração Nacional. Ele vem para os estados e vem para os municípios, até chegar nas comunidades, e a gente percebe que tem duas lacunas nesse sistema. Aqui para os senhores verem uma apresentação nível de Brasil, nós temos uma peculiaridade no nosso estado, que se vocês perceberem naquela apresentação, nós temos vários eventos que ocorrem pelo nosso Brasil, desde enchentes, inundações, enxurradas, vendavais, e o estado de Santa Catarina ocorrem todos os eventos adversos que ocorrem no Brasil, e alguns específicos só ocorrem aqui. Então tivemos em 2004, por exemplo, o furacão Catarina, né, temos a neve. Então o nosso estado praticamente é um laboratório, né, de eventos adversos. Então, só para título de informação, nós percebemos ali em 2008, tivemos a média de 136 pessoas que morreram no nosso estado, e isso não foi suficiente para sensibilizar o governo federal a criar uma política pública específica. Então, se a gente perceber, pode ir passando, em 2011, no Rio de Janeiro, na Serra Carioca, tivemos mais de 1.000 óbitos. Então, nesse momento, houve uma sensibilização do governo federal, onde se implantou uma política nacional específica de proteção e defesa civil, e se inseriu o termo proteção, seguindo já os países desenvolvidos que evoluíram, né, nessa questão. Entendemos que defesa civil está vinculado só à defesa quando ocorre o problema, e com a inserção da palavra proteção se passa a cuidar do cidadão, né, se passa a trabalhar na prevenção antes de ocorrer, né, o problema. Então já foi uma inovação através da Lei 12.608 de abril de 2012, que começou então, né, a se desenvolver essa política nacional. E ela é uma política ainda não consolidada, ela é muito complexa, ela é toda alinhada por instrução normativa e a própria legislação federal, não está totalmente regulamentada. Para os senhores terem uma ideia, não chega a 3,5% dos 5.600 municípios do país que tem uma coordenadoria municipal. Até respondendo, né, ao questionamento do vereador Gisel, Penha não tem um coordenador, é um secretário que acumula a função. A maioria dos nossos municípios estão nessa condição. Isso é ruim, porque a pessoa que acumula função, ela acaba desenvolvendo a política só se ocorrer o evento. Então, estamos trabalhando, o prefeito ele está bem motivado a formatar uma equipe. Estamos buscando estratégia para que o município tenha o mínimo de oneração. Estamos tentando trazer um profissional do Estado, tentando trazer pessoas da universidade para que tenham conhecimento técnico, porque proteção e defesa civil, ela é muito específica, ela é muito técnica, ela é uma pasta horizontal. Até eu costumo dizer que o prefeito que tiver a sacada, ele faz gestão por dentro dessa pasta e chega diretamente dentro do Ministério da Integração, onde ela está a nacional. Então, se vocês analisarem a pirâmide do sistema, ela começa lá em cima, no sistema do Estado, que ele é um espelho da União. Então, dentro do Estado, nós temos um sistema estadual, temos um conselho dentro desse sistema e temos o órgão centralizador, que é a SDC, a Secretaria, né, Estadual de Proteção e Defesa Civil. Então, o que a Secretaria faz? Ela centraliza os problemas das setoriais do Estado e faz a descentralização, ou seja, a partir do momento que nós tivermos uma estrutura dentro do município, ele vai gerar demanda. Ela vai gerar demanda para os outros setores. Então, ele gera demanda para obras,
gera demanda para assistência social fazendo mapeamento do desabrigo, gera demanda para o planejamento, principalmente para a ocupação de encosta, ocupação desordenada, questão do loteamento irregular, loteamentos clandestinos. Então, ou seja, ela é uma parte extremamente horizontal, ela faz parte de toda a política na questão da educação, para mudar o paradigma e a gente desenvolver e levar o conhecimento para o cidadão, para ele ter essa autonomia, essa autossustentabilidade, né? O cidadão tem que chegar numa encosta e saber que ali ele não pode construir, ele tem que chegar num rio e saber que ali ele não pode construir. Aí entra a questão, né, da educação. Então, o sistema, gente, ele já está pronto. Descendo, nós vamos chegar na regional, que está dentro da ADR, que é a função que eu estou hoje. Então, a minha origem é do Corpo de Bombeiros Militar. Eu sou sargento do Corpo de Bombeiros e estou regional em Proteção e Defesa Civil desde 2012, né, à disposição da Secretaria. Então, o Estado hoje está dividido em 19 regionais, 20 com Floripa. Dessas 19 regionais, nós temos 18 técnicos bombeiros, um policial militar e um policial civil. Então, hoje, o militar acaba sendo um profissional mais próximo dentro da necessidade, não que deva ser, né? Ela é uma função técnica. Só que, por entender um pouco de resposta, que não é o suficiente, né, nós temos a anormalidade, que é o momento do desastre, que também não concordamos, vereadores, que a palavra desastre, tivemos pesquisando, e desastre, desde a antiguidade, o povo já colocava a culpa 2 astros. Então, acontecia uma grande chuva, dava uma enchente, né, dava o problema, e a culpa 2 astros. E com o tempo a gente foi evoluindo e ficou o termo desastre. E a gente continua culpando quem não tem culpa de nada, né? Na verdade, a gente acredita numa crise gerada por evento adverso, seja chuva, seja vendaval, seja granizo, e por falta de gestão, por não ter uma equipe específica com conhecimento técnico, gera um desastre, que seria um monte de barata tonta dentro do município, não sabendo o que fazer para resolver o problema. E isso não é um problema de Penha, isso é um problema nacional, gente. Penha hoje ainda tem uma certa organização, uma gestão que está literalmente empenhada, né, conhecido com até o nome do município de Penha, que consegue dar uma resposta com o empenho de alguns vereadores, eu percebi, né, durante o evento, consegue dar uma resposta. Mas não, tem que ter uma equipe específica. E nós vamos entender por quê, para poder chegar no recurso. Senão não temos tempo hábil de desenvolver os processos, através das instruções normativas, para você chegar no recurso e conseguir buscar uma transferência obrigatória. Gente, o nome já está escrito, na normalidade, as transferências são não obrigatórias. Então, depende da indicação, depende de bons projetos. Dentro da anormalidade, que é quando vem um evento, a prefeitura tem que parar toda a sua demanda e passar a trabalhar no objetivo específico. Esse é o nosso problema, que a gente chega para trabalhar no sábado, domingo, e quem trabalha não entende que na normalidade não tem horário, você tem metas para ser cumpridas. Aí fica lá o Estado esperando, né, a boa vontade do município, porque não existe a estrutura para entender esse processo. Então, aí que está a grande sacada de nós entendermos, e passa pela casa, né, para poder legislar, fiscalizar, sugerir e representar essas ações, que são os 4 eixos principais da nossa Constituição, né, do nosso objetivo, né, como vereador, né, verear, vigiar. Então, eu achei muito interessante essa nossa conversa, para que possamos entender o sistema e poder realmente chegar nesse recurso dentro de uma necessidade. Por gentileza, a apresentação. Então, o sistema ele é complexo. O marco legal, gente, é a Lei 12.608, eu quero trazer para vocês o marco histórico, podemos passando, até para mostrar que, podemos ir passando, que o problema não começa agora. Aí, se nós voltar a 1513, antes da Era Moderna, num livro histórico, que é a Bíblia, não levando pelo método da religião e sim pelo método histórico, nós já tivemos um problema parecido, lá em 1513, antes da Era Moderna. Então podemos dizer que Noé foi o primeiro coordenador municipal de proteção e defesa civil. Então não dá para nós fugir do problema, ele sempre existiu. Nós temos que rever a leitura. Continuando, tivemos Moisés, o primeiro gerente de abrigo. Ele não tinha índice de assistência humanitária, mas durante 40 anos ele coordenou essas pessoas que não tinham de morar num abrigo ambulante. Mais à frente nós temos no Novo Testamento o primeiro conselheiro. Ele fala, gente, com palavras técnicas. Jesus Cristo falou assim: um homem sensato constrói a sua casa sobre a rocha, vem a água da enchente e não leva. O homem sensato constrói sobre a areia, vem a água da enchente e leva. Então, há 2000 anos atrás já tinha alguém que dava informação com termos técnicos. Mas tudo bem, vamos sair de um livro histórico
E vamos voltar para a Era Moderna, por gentileza. Temos em 1513, da Era Moderna, Maquiavel. Maquiavel, ele faz uma comparação, ele compara a fortuna a um daqueles rios que, quando da enchente, ele inunda, sai da calha e não tem nada que possa detê-lo. Ele usa esse termo. Mas ele diz que nada impede que nos tempos calmos, ou seja, na normalidade, possamos construir diques para amenizar os problemas. Ou seja, em 1513, da Era Moderna, já se falava sobre o assunto e já se tinha solução. Então, se hoje nós estamos penando, é porque não estamos sabendo fazer a leitura, né? E realmente atualizar isso e trazer para uma organização moderna. Por gentileza. Então, só queria fazer nessa... eu achei interessante essa fala no mesmo livro, que ele fala o seguinte: e a maioria, porém, da população desaparece ao chegar a tempestade, justamente quando o Estado mais precisa. Então, hoje não mudou. Quando a gente mais precisa, todo mundo some e deixa nas costas da Defesa Civil. Mas Defesa Civil, gente, é uma função estratégica. Ela é uma função que articula entre as agências, ela articula Corpo de Bombeiros, ela articula assistência social, articula obras, para o mais rápido possível ajudar a população e fazer voltar à normalidade. Então, ela é o cérebro, juntamente com o prefeito, para que na normalidade, quando tem bastante sol, que todo mundo está trabalhando na sua rotina, tenha uma equipe pensando isso. Então, mapeando as áreas de risco, eu tenho que saber em Penha quantos habitantes tem, onde tem pessoas em risco, nome, CPF, identidade, se tem pessoas com mobilidade, se tem pessoas lá que são doentes e tomam medicamento, eu tenho que saber isso. Para a hora que der o desastre, eu já ter esses subsídios e eu saber o que pedir para o governo do Estado e para o governo da União. Porque se eu chegar lá pedindo, e eu não sei o que eu quero, eu não vou receber. E hoje, como eu falei para vocês, o sistema ele está totalmente fechado. Só que a Instituição Normativa de 2016, ela é fresquinha, dezembro de 2016, ela traz agora, vereadores, por danos, é subjetivo para você decretar a situação de emergência, nível 1, nível 2 e nível 3. Então ela diz o seguinte: para mim decretar nível 1, eu tenho que ter danos humanos consideráveis. É o que houve em Penha nesses outros eventos. O que são danos humanos? Pessoas têm que sair de casa, tiveram suas casas ocupadas por água, tiveram dificuldade de locomover dentro do município, então danos humanos. Para ser nível 12, eu tenho que comprovar no mínimo 2 danos, que são 3, né? Humanos, material e ambiental. Então, para ser nível 12, eu tenho que ter danos humanos necessariamente e um dano material ou um dano ambiental. Se eu não tenho uma equipe técnica, eu não consigo nem fazer essa leitura. Eu não consigo quantificar isso. Eu não consigo escrever isso. Então, para vocês terem uma ideia da complexidade do processo, e ele tem que ser rápido, porque reabilitar cenário, nós temos 2 tipos de recursos dentro de resposta. Para reabilitar o cenário, é o recurso rápido, ele tem que ser imediato. Se eu tenho uma equipe que em 2 dias ela monta o processo, 1 dia o Estado faz análise, a União leva 2 dias para fazer, em 6 dias eu tenho recurso. Por quê? Eu já tenho que ter o cartão de proteção de defesa civil, que é uma conta que o município abre no Banco do Brasil. Gente, isso já tem desde 2012, tá? Que eu estou trazendo para vocês, isso já existe desde 2012. Então, o município abre uma conta no Banco do Brasil, cria um fundo com CNPJ específico, para não misturar com outros recursos, para ficar uma prestação de conta limpa, extremamente transparente. E, através de um planejamento, o município já contrata fornecedores, através de registro de preço. Ele tem que ter a maquininha da bandeirinha, se eu não me engano, é a Visa. Isso é uma outra história daí, né? Que aí quem amarra isso é o governo federal. Que a partir do momento que o decreto ele for reconhecido, o dinheiro está na conta. E para que é esse dinheiro? Para me limpar meu município, para me desobstruir vias, e desobstruir vias não é pavimentação primária, desobstruir via é uma cratera, então eu tenho que ir lá e arrumar, ou é terra que cai, eu tenho que ir lá e desobstruir, ou é uma ponte que cai, eu tenho que ir lá e reconstruir rapidamente. Então, para isso, chama-se recurso de reabilitação e restabelecimento. Aí não adianta eu chegar na União com um processo 15, 20 dias depois, pedir recurso para restabelecimento. A União vai olhar, tá, mas eles já usaram máquina, já limparam as estradas, já restabeleceram, agora só cabe recurso para reconstrução, que daí o município tem 90 dias para desenvolver os processos. Então, o segredo está na equipe técnica, porque quando eu chego no município, que eu vejo o coordenador com cabota suja, e o prefeito, é porque não tem gente pensando. Então, tem que ter um cérebro, é um sistema. O cérebro pensa, o tático, que são os setoriais, articulam e os membros agem. Quem são os membros? As agências, bombeiro, obras, assistência social.
Então, dentro da resposta, quem salva é bombeiro, salva e resgata. Para onde ele leva? Só para 2 lugares, ele pode levar ou para o hospital ou para o abrigo. Aí já entra aí da assistência humanitária. Quem cuida do abrigo? Assistência social. E quem reabilita? Obras. Tá aí a Defesa Civil, articula tudo isso antes já. Ela já planejou tudo isso antes, através do plano de contingência. Então, o plano de contingência, ele tem que dizer quem faz, onde faz, quando faz e como faz. Tem que estar escrito antes. Eu não tenho que sair, quem é que abre o abrigo, fulano, quem compra açúcar, não. Isso tem que estar detalhado no meu plano de contingência. E isso, o Estado está fazendo, gente. O município vai receber um software, até o final do ano, com tudo isso, para ele botar esses dados. Agora não adianta ter o software, se não tem equipe, para poder montar um processo com 2 ofícios, um para o governo, o secretário nacional e o secretário estadual, uma declaração da coordenadoria municipal, que ela indica a decretação, aí um decreto do prefeito, um FID, que é um formulário inicial informando o desastre, isso tudo já é dentro do sistema, um relatório fotográfico, um DEMAT, que é uma declaração municipal de atendimento de emergência, o município dizendo tudo que ele fez já para os cidadãos, ele comprovando a contrapartida dele, e mais 15 arquivos para o município colocar os laudos técnicos de engenheiro mostrando as estruturas do município que estão colapsadas ou semi-colapsadas, mais relatório fotográfico com coordenada geográfica mostrando que lá o técnico em Brasília, ele já entra no Google e vai lá olhar, ver se aquilo que a gente está falando é verdade ou não. Então, hoje não tem como a gente escrever aquilo que não é. Então, nós só podemos botar no processo aquilo que realmente é, quantificar através da tabela SINAP, ou, se o município já tem registro de preço, é aceitável, e o município ele tem que comprovar para o Estado, por exemplo, se ele quer recurso de reabilitação, aquela ponte, por exemplo, o Estado já vinha rapidamente colocar, ela não está vinculado à situação de emergência, mas qualquer outro recurso para hidrojato, limpeza e pontilhões está vinculado a 0,25% da receita corrente líquida do município, a contrapartida dele. 0,25%, gente. Ou seja, esse dinheiro já está lá na reserva de contingência do município, que é em média de 3%. Então já existe esse dinheiro dentro do município. Então ele tem que comprovar que ele já usou 0,25%. E para recuperação, que é os projetos caros, que é reconstruir, e aquilo que foi destruído, não o que não existia, né, você só reconstrói aquilo que existia e foi identificado. O município tem que comprovar que ele já utilizou 0,50% da receita corrente líquida anual, ou seja, dos últimos 12 meses. Então, se eu tenho uma equipe técnica, eu consigo comprovar tudo isso rapidamente. Se eu não tenho, o que acontece? Vou dar o exemplo de Penha. Trouxe alguém do jurídico, extremamente competente, o menino, só que ele vive um mundo que não é de defesa civil. Como que em 10 dias ele vai entender todo o sistema? Então, o processo está pobre. Ele não está consistente. Ele falta informação. É difícil escrever o que eu não sei e o que eu não conheço. Por melhor que eu seja. E geralmente o município que não tem estrutura, ele manda alguém do jurídico. Por quê? Para nós se torna mais fácil, porque alguém do jurídico, ele entende que eu não posso escrever nada que eu não possa fundamentar. Então já facilita um pouco o nosso trabalho. Acabei de vir agora do Oeste, gente. Cheguei lá muito triste, voltei feliz, porque não pelo evento, porque nós estamos aqui anos-luz na frente, por mais desorganizado que nós estamos. Quanto mais vai subindo, mais se não conhece esse sistema. Para vocês terem uma ideia, tinha prefeito querendo roda para as máquinas, né? Enquanto que ele podia contratar o serviço. Gente, proteção de defesa civil é para o povo, é para o cidadão, não é para a prefeitura, ela é para atender o cidadão rapidamente. Principalmente se extrapolou a capacidade do município atender. Essa é a grande estratégia, né? Atender o povo, seja com itens da assistência humanitária, seja para a questão da evacuação de uma encosta. Até estava conversando com o vereador na questão lá da Praia de São Miguel. É óbvio que vai ter cidadão até descontente com uma possível desvalorização do imóvel, porque foi detectado um problema. Mas olha a desvalorização se ocorre o problema, né? E depois que for recuperado uma encosta, tudo isso ali vai voltar a ser valorizado, né? E é um problema que está ali há décadas, né? Mas vai ser resolvido, tem que se resolver. Por gentileza, a apresentação. Eu quero chegar agora para nós já ir fechando, gente, não quero tomar o tempo de vocês. No PIDEC, na nossa opinião, uma grande falha ainda do sistema nacional, estado e do município, os núcleos comunitários. Então, eu vejo na Praia de São Miguel, poderia ser o primeiro núcleo de vocês ter já, dentro da associação da comunidade, começar a levar esse tema de proteção e defesa civil. Ele pode ser feito na comunidade, num prédio, numa rua,
Porque é a comunidade que identifica o problema dela, busca soluções e traz para a Câmara de Vereadores, traz para o Executivo possíveis soluções, através de pesquisa, através de reuniões, através de trabalho. Então, eu estou aberto depois, né, não se preocupem, é a questão que a vereadora expôs, né, do debate, até descobri que, na realidade, eu acabo sendo cidadão penhense, tenho muitos parentes aqui, depois dessas minhas vindas, a gente vai descobrindo parentes, tudo quanto é lugar, né? Mas eu tenho parentes que moram aqui em Penha, eu venho morar em Itajuba, então passo muito por Penha e gosto muito aqui dessa região. Então eu estou à disposição, é um trabalho até que a gente faz à parte, né? O nosso trabalho é tempo integral, a gente não cobra esse trabalho de consultoria, vocês podem me procurar a hora que vocês quiserem, agendar o horário que vocês precisarem para a gente discutir a questão da legislação mesmo, que ela é muito complexa, mas vocês entenderem, vocês vão poder ajudar muito o município. Por gentileza, vamos lá para a parte dos eventos já em Penha, na apresentação, para nós ver aqui. No dia 11 de janeiro de 2014, nós tivemos um evento em Penha, que ele deixou mais de 300 famílias desalojadas, que tiveram que sair de suas casas e irem para outras casas. Isso é muito ruim, isso é penoso, só quem passa por isso para saber. O fato de eu ter que sair da minha casa, é igual um filho ter que sair do útero, né? No aborto, é a mesma coisa, fazendo analogia. Então isso é muito oneroso para o ser, né? Então é isso que a gente deve evitar. Mas aconteceu, mais da metade da cidade ficou alagado. O que eu quero trazer aqui? Tem um dado que diz que lá naquela chuva teve 90 milímetros em 1 hora, teve 200 milímetros em 24 horas. Por que eu digo? Porque tudo isso são chutes, porque nós não tínhamos dados técnicos. A diferença desse evento agora, nós temos dado técnico, porque nós temos um pluviômetro no município que foi instalado em 2013, se eu não me engano. Logo, 2014, 2015, logo após esse evento, que é aqui no Bombeiros Voluntário. Então, o município como Penha tinha que ter no mínimo 3 pluviômetros, no mínimo, para a gente poder ter uma média global, mas um já é o suficiente. Então, esse evento de 2017, choveu no dia 2 de maio 62 milímetros em 24 horas. O que é isso, gente? É chover 62 litros por metro quadrado. É bastante chuva. Por isso que eu não acredito que lá tenha sido, se fosse 200 milímetros, Noé teria que entrar em ação lá em 2014. Mas foi uma chuva, de repente, similar a essa. Se a gente olhar lá atrás, o único parâmetro que nós tínhamos, realmente, quem entende um pouco na questão climática, é uma nuvem cumulonimbus, que a gente chama, que é uma nuvem de 10 a 15 quilômetros de altura. E lá em 2014 tinha uma marca de uma ervilha em cima de Penha certinho. Tanto é que choveu muito em Penha, Pissarras e Barra Velha. Foram os 3 municípios que choveu muito, mas Penha foi onde o núcleo realmente caiu. Mas nós não tínhamos dados técnicos como hoje nós já podemos ter. Então nós sabemos que, do jeito que está, melhorou um pouco com as obras que já foram feitas no início de maio, uma chuva de 60 milímetros em 1 hora já causa problemas gravíssimos. Mas se for feito os projetos de microdrenagem, macrodrenagem, qual é o lado bom que eu vejo, né? Tem gente, mas Penha tem tudo por fazer. Que bom que tenha tudo por fazer. A gente pode começar tudo certo, bem planejado, a curto, médio e longo prazo. Como que eu vejo Penha daqui a 50 anos? Acho que esse é o nosso papel. Porque a curto prazo já está tudo aí. A gente só vai fazendo coisas paliativas, né? É um puxadinho aqui, outro ali, para aí. Mas como que eu quero Penha daqui a 50 anos? Como que eu vejo Penha daqui a 50 anos? Então nós temos que legislar agora, para lá na frente nós termos a Penha que queremos. Né? Uma Penha desenvolvida, né? Com todas as suas micro e macro... Porque é muito difícil fazer esse projeto aqui, porque Penha está no nível do mar e até abaixo do nível do mar. Então nós temos que entender isso. São projetos complexos, não dá para fazer de uma hora para outra, tem que trazer a comunidade para pensar junto, para elas entenderem essa complexidade aí entre os núcleos comunitários. Então eu sugiro que vocês realmente dê essa oportunidade para essa gestão atual construir esse processo. Ela passa pela Câmara porque vocês têm, eu não sei se a lei já está atualizada, como 2012, a gente hoje faz um 3 em 1, que é numa lei só, vocês criam a coordenadoria, criam um conselho e um fundo. A gente sugere que o conselho seja tenha uma paridade de instituição pública e da sociedade organizada, com paridade, 50% cada um. E a gente sugere que o legislativo não participe do conselho, para que ele possa fiscalizar. Porque fica complexo você participar de algo que eu mesmo vou me fiscalizar. Então,
Isso é só uma sugestão, o município tem autonomia, né? Mas nós não conseguimos entender o legislativo dentro do conselho, porque parece que perde um pouco de liberdade dele fiscalizar com potência mesmo, né? Fazer aquilo acontecer. O que o conselho programou, seja consultivo ou deliberativo, lá no final do ano realmente foi aquilo que se programou se alcançou, né? Então a gente sugere que o legislativo não participe do conselho para ele ter essa cobrança mais assídua. É só uma sugestão, né? Vocês têm toda a autonomia de construir, né, essa estrutura. E a estrutura de proteção e de defesa civil não é uma estrutura física de início. De início é uma estrutura jurídica. É uma coordenadoria, um conselho e um fundo para a gente poder estar vinculado ao sistema. Aí já entra dentro do S2ID. Hoje, pelo sistema, nós fazemos os PDR, que é o Plano Detalhado de Resposta, para mim poder pedir o recurso. Eu não posso, esse recurso tem que estar dentro do município antes de 10 dias, gente. Para mim poder justificar eu reabilitar um cenário. É para me limpar, para hidrojato, para a cidade voltar à normalidade. E depois eu vou ter os planos de trabalho para reconstrução. Eu tenho até de 90 dias, que são os trabalhos mais técnicos, com o projeto. E até no pacote eu posso viabilizar recurso para o projeto. Até isso é previsto. Então, essa equipe ela vai estudar a lei, gente, porque na normalidade a gente sabe que todos os setores, imagine obras, como que a obra vai pensar a defesa civil num dia de sol? Não dá. Ela já tem a demanda dela, eu tenho que ter uma equipe específica, né? E um município como Penha, que é um município de pequeno porte, Penha está o quê? 40 mil habitantes, é isso? 32. Então é um município de pequeno porte nível 2. Né? Então ele tem que ter no mínimo 3 pessoas no mínimo. Gente, 3 pessoas em Penha para pensar a defesa civil. Eu estou à disposição. Eu não vou nem dizer eu não cobro, porque o nosso trabalho é integral. Mas vocês podem me chamar aqui fora do horário de expediente, que não vai ter oneração nenhuma de nossa parte. A gente está aqui para ajudar vocês, né? Para construir mesmo uma equipe que de repente sirva de modelo para outros municípios. Como que eu monto uma equipe extremamente técnica e num valor até insignificante, perto da importância, vamos assim dizer. Trabalhando com a universidade, trabalhando já com próprios profissionais do município, né, que já andei mapeando aí pessoas do município que já estão dentro da estrutura e têm conhecimento específico, dá para ser utilizada dentro, né, dessa equipe que vai pensar a proteção e defesa civil. Por gentileza, vamos lá para o final da apresentação? E a gente entende que só vai funcionar se acontecer isso aí, é um tríade, né, é município, Estado e União. Então o sistema ele é integrado, ele é um sistema só, vocês montam o processo, nós temos uma equipe no Estado que já avalia para não ir com inconsistência para a União, ele chega na União, redondinho. Geralmente, todo o processo que ele é homologado pelo Estado, ele é reconhecido pela União com muito mais celeridade, porque ele chega sem inconsistência, tá? Então, estamos à disposição dos senhores, né? A vereadora tem nosso contato, alguns dos senhores também têm. Eu penso que Penha vive que a gente não conseguiu fazer, né, de 2012 para cá até 2016, em 6 meses agora a gente conseguiu avançar bastante, né, na questão jurídica mesmo, e eu penso que Penha pode ter aí um novo, né, um novo caminho, e com um legislativo, acho que forte como está, pelo que eu venho acompanhando, né, vereadores empenhados, querendo fazer acontecer, questionando, né, na outra reunião que tivemos, acho que hoje ficou mais claro o sistema. Eu não esqueço, né, o vereador questionando, por que só quando a ponte cai? Não, realmente, essa política pública ela é para isso. Quando a ponte cair, a gente vai lá e dá celeridade para levantar. E antes dela cair, é infraestrutura. Já existe a política, é isso que eu quero que vocês entendam. Já existe a política pública para cuidar da ponte, infraestrutura. Agora, se ela cair, nós temos uma outra política pública que vem dar uma potencialidade de infraestrutura para a ponte levantar o mais rápido possível. Essa é a missão, né? Essa política ela existe, é só para o povo, não é para a ponte. Agora, se a ponte cair, eu tenho que fazer levantar para o povo passar. É isso que eu quero que vocês entendam. Fora isso, é infraestrutura. Já tem a política do município de infraestrutura, já tem a política do Estado de infraestrutura e tem a política da União de infraestrutura. Então, a ponte não pode cair. Então, até o que eu sugiro para vocês? Vamos fazer um diagnóstico e um portfólio das nossas pontes. Vamos fazer um portfólio. Vamos ver quantas pontes tem em Penha. A gente faz um portfólio por prioridade, vê aquelas que precisam de recuperação mais rápida e vamos mapeando. O Estado está aí, dentro, aquelas pontes que não precisam ter designação de avenida, que aceita aí de 5 a 6,5 metros de largura, podemos trazer kit do Estado, que não tem que estar vinculado à decretação, aí sim é evento, dá para trazer pelo menos 1 ou 2 kits
onde o Estado ainda não trouxe, no nosso caso, o Estado já colocou na Rua São Paulo, em 2014, né, um kit que até tivemos que ampliar um pouco o projeto, porque não tínhamos, só tínhamos de 12 metros na época, e por causa de penha se trabalhou em cima do projeto, o Estado se empenhou e aumentou, e o Estado levou um calote, né, ele apontou os problemas, o estrangulamento do Rio Iriri, nós trouxemos o técnico, apontamos os problemas, desenvolvemos os anteprojetos, mandamos as galerias, e só com o Ministério Público que a gente conseguiu desenvolver o trabalho. Então isso é muito triste, né? E hoje eu tenho uma certa dificuldade para levar as demandas, porque o Estado não fez com o prefeito Aquiles, o Estado não fez com o prefeito Evandro, o Estado fez com o município. Essa é a nossa visão. Então hoje, quando eu falo lá no Estado de galeria, em ponte, é bem complicado. Mas a gente vai ter que retrabalhar isso de novo, né? Reconquistar essa confiança, porque é uma nova gestão, né? Uma nova equipe no Legislativo, né? Nós vamos fiscalizar melhor para que as coisas realmente, né, possam acontecer. O que eu posso garantir para vocês é que a equipe do Estado e da União é extremamente técnica, extremamente técnica. Não adianta eu mandar processo inconsistente que ele não vai passar. E se eu fazer um processo bem desenvolvido, realmente eu apontando uma cronologia do tempo, e realmente quantificar o que realmente preciso, não tem como não vir. Porque é transferência obrigatória. Se for homologado e reconhecido, é obrigado a vir um recurso. Obrigado a vir um recurso. Para fechar, tivemos sucesso aqui em Navegantes, dia 29 de novembro deu o evento. Dezembro já tinha 100 mil depositados do Estado para a reabilitação do cenário. Em janeiro, 1.500.000 da União. Bombinhas, a mesma coisa. Deu o evento em abril, lá foi um pouco mais demorado, porque os projetos eram mais complexos. Acabou de aportar, mês passado, R$1.536.000 da União para reconstrução. Por quê? Equipe técnica, processo bem desenvolvido, transferência obrigatória. É obrigado a vir. O que eles conseguem é cortar algumas coisas, dar uma reduzida, mas se ele for bem montado, dentro das necessidades, não tem nem como cortar, porque ele é técnico. Geralmente quem corta lá são os técnicos, porque geralmente a gente tem uma cultura, vão pedir o triplo para vir a metade, então isso não existe em proteção de defesa civil. Para concluir. É uma política pública que ela nasce em 2012, com problemas graves no país, e ela nasce de uma forma organizada, bem delineada, com legislação bem amarrada. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para os senhores. Agradeço imensamente, né, em nome do Estado, essa oportunidade de vir conversar com os senhores e